20 anos, em parceria com o SESCOM de São Paulo, com os SESCOMs de Rio Grande do Sul, das Serras Gaúchas, e trabalhando no Brasil inteiro. Então, a gente tem uma vasta experiência, não só com os problemas de responsabilidade civil, mas na vida, na transformação que vem havendo, principalmente nesses últimos anos, nos escritórios contábeis e tudo mais, e a gente tem visto também a evolução das associações, o problema que vem ocorrendo nos sindicatos, que o SESCOM em São Paulo presta um excelente serviço, como os demais que eu conheço, não conheço todos, enfim, a gente tem que evoluir. E dentre essas situações que... eu posso falar sem microfone ou vocês querem que eu fale com o microfone? Deixa eu fazer uma pergunta. Está meio baixo. Está meio baixo? Melhor microfone. Então vamos lá. Dentre essas situações que a gente veio falar com vocês, a gente vai falar de um negócio chamado responsabilidade civil. Por que isso é importante? Porque enquanto empreendedor que vocês são, que eu sou e tenho minhas atividades, normalmente nós balizamos tudo. A gente vai balizar qual vai ser o nosso objetivo, quais são nossas metas de venda, qual a lucratividade que a gente tem. Mas uma coisa que é abstrata e que está com a gente todo dia, que caminha conjuntamente com a gente, mesmo se a gente for pequeno, se a gente for maior, qual seja o nosso tamanho, vai estar sempre com a gente, são as responsabilidades. E essas responsabilidades nem sempre podem ser medidas, né? E a gente normalmente não as mede, porque não vê, né? A gente só se preocupa às vezes com aquilo que é mensurável. Então a responsabilidade civil é uma coisa que é uma constante na vida da gente. Opa, como é que eu arrumo aqui? Deixa eu voltar. Você apertou o S. Vamos lá, certinho. Você? É. Deixa eu ver. Ou eu não tá não. Como é que é essa aqui? Isso. Agora já. Tá. Tranquilo. Então, quando a gente fala em responsabilidade, nós falamos em vários tipos de legislações que permeiam a nossa vida no dia a dia, e que muitas delas a gente escuta. A gente escuta, mas às vezes não entra a fundo e não verifica. Então nós temos as responsabilidades, elas embasadas no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor, nos conselhos federais de contabilidade, ou então de qualquer outra profissão, e na lei agora, na Lei Geral de Proteção de Dados. Não é tão agora, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi promulgada o ano passado. E ela vai entrar em vigência em agosto deste ano, né? Então, ela já é um diploma legal que acontece, que já foi promulgado, e antes mesmo dela ser promulgada, ela já foi falado muito aqui no Brasil por ocasião em que ela era aí no projeto de lei, porque ela estava vindo tendo como matriz a Lei de Proteção de Dados do Mercado Comum Europeu. Aí eu vou fazer um preâmbulo para vocês, que é uma coisa para todo mundo pensar em conjunto. O Mercado Comum Europeu é um mercado composto de 28 países. Países esses que todos já tinham, de certa maneira, o costume da proteção de dados. E todos eles individualmente, ou a sua grande maioria, já possuía um regramento para tratar da Lei de Proteção de Dados, né? E mesmo assim, resolveu-se unificar numa lei única que valesse para todo o mercado comum europeu. E mesmo com essa cultura, porque isso é um problema cultural, da Lei de Proteção de Dados já existente em todos os países membros, resolveu por bem dar-se um vacatio legis de 2 anos, até a entrada em vigência
da lei, que foi em maio deste ano, né? Então, assim, em maio do ano passado. Então, assim, vejam, quero fazer um paralelo com coisas assim. Imagine uns países que têm já essa cultura de proteção de dados, dão um vacatio legis de 2 anos. Vocês sabem o que é o vacatio legis? É o tempo em que a lei da promulgação e da entrada dela em vigência, que é o mesmo tempo que a nossa lei concedeu aqui no Brasil. É o mesmo vacatio legis, só que tem um pequeno parâmetro. Porém, nós aqui não temos essa cultura ainda de proteção de dados. Eu estou falando isso para vocês verificarem, depois de começarem as suas pesquisas, que ao entrar em vigência, a lei vai pegar muita empresa ainda despreparada com isso, né? Entendeu? Bom, então dito isso, né, feito esse pequeno parênteses da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente avança. Nós já sabemos que temos esses diplomas legais, e aí, desses diplomas legais, a gente vai tipificar quais são essas responsabilidades que, de certa maneira, nos afetam enquanto proprietários, enquanto donos de empresa, ou pessoas que trabalham na própria empresa, que têm poder de gestão, né? Nós temos aqui a responsabilidade dos gestores, nós temos a responsabilidade civil profissional e temos a responsabilidade cibernética, né, na nossa empresa. Vamos gravitar sobre as nossas empresas todos esses problemas no dia a dia. Vocês já pensaram sobre isso? Alguma vez vocês já refletiram sobre esse tipo de situação? Né? Nós temos um budget, nós temos um mapa de venda, nós temos um mapa de custo, né? Nós temos um problema de rentabilidade. Isso nós não sabemos, nós temos que também verificar que existe, que esses tipos de situação vão acompanhar-nos sempre. E quando a gente fala aqui, depois a gente pode até abrir um parâmetro maior, de responsabilidade civil profissional, é um tipo de mecanismo que começou quando a gente começou a trabalhar na classe contábil. Isso data do ano de 1999, quando a gente foi chamado para desenvolver esse produto de responsabilidade civil profissional. Lá atrás também era um problema cultural. Nós estávamos nos avizinhando do lançamento do Código Civil de 2002, que ainda é o dito novo Código Civil, muito embora nós já tenhamos quase 18 anos da vigência do Código Civil. E o Código Civil trouxe uma série de novidades, algumas ele já estava incorporando umas jurisprudências que já haviam sido consolidadas, mas naquela determinada oportunidade, quando se falava em responsabilidade civil profissional, a maioria das pessoas achavam que isso era uma coisa que poderia ocorrer, mas não era crível de ser responsabilizado, porque nós tínhamos uma justiça lenta e as pessoas no nosso país tinham pouco costume do exercício de cidadania, né? Quer dizer, as pessoas, quando eu falo exercício de cidadania, é a busca pelos seus direitos. Hoje, decorridos quase 20 anos do lançamento do produto e de tudo mais, o que a gente percebe é que está havendo uma mudança cultural. O que a gente precisava sair para mostrar para a empresa contábil, para a empresa de advocacia, para a empresa de engenharia, de responsabilidade civil, hoje está havendo um movimento inverso. A empresa contábil está procurando a área securitária para poder verificar isso, quais são as garantias ou não, e assim como os demais outros ramos, porque essa exigibilidade tem sido cada vez maior, e eu acredito que a grande parte de vocês já deva ter conhecimento de algum problema que algum colega teve, ou mesmo vocês tiveram, durante o transcorrer desses anos todos, por causa, inclusive, da própria profissão que a maioria de vocês escolheram, creio, que tem uma série de exigências e uma constante mudança de normas e de regulamentos nos diversos órgãos governamentais e nos diversos
entes, né, governamentais que vocês têm que se reportar, o município, ao Estado e à União. Né? Cada um muda o regulamento e vocês ficam no limbo do que é certo. Por vezes, às vezes vocês vão na Receita Federal e nem o próprio funcionário da Receita sabe dizer como você deve se portar diante da mudança daquela portaria. Mas o que hoje nos traz aqui em primeiro plano é o problema cibernético. E por que o problema cibernético ele afeta aos contadores e aos advogados e aos médicos com mais força? Né? Porque, em realidade, nós temos o seguinte: dado todo mundo pode ter. Né? Uma loja que vende sapato vai ter dado meu que vou lá comprar. Né? Mas o contador, o advogado e o médico vai ter a guarda de dados sensíveis. Né? O problema de dados sensíveis é um problema muito grande, porque os dados que esses 3 tipos de profissionais têm podem afetar, né? Não pode só causar um prejuízo de uma compra indevida através do cartão, pode ocasionar um problema grave e ainda ter danos decorrentes disso. Né? Porque o advogado tem danos sigilosos. Né? Por exemplo, basta um processo de direito de família, né? Que é um processo que corre em segredo de justiça. Né? Então, vocês veem, um médico, o que um médico pode vir amanhã fazer se o prontuário do paciente sumiu no hospital? Por um problema de hackeamento e tudo mais. O contador, que tem os dados da empresa, da situação de um empresário numa comunidade assim como Franca. Né? Quais os danos que o vazamento desses dados podem ocasionar a esse empresário ou à empresa? Né? Então, isso é uma coisa que a gente deve sempre se atentar que pode ocorrer. Então, as empresas são responsáveis pela proteção e pela privacidade dos dados dos clientes. Vou fazer um outro introito também para vocês, né? Um outro parênteses. Se vocês quiserem se aprofundar muito, tem um filme na Netflix, que eu não sei se alguém já viu, que se chama Privacidade Hackeada. Esse filme, ele traduz como começou essa situação de proteção de dados. E por que começou? Né? Foi quando a pessoa que dava os dados lá na Inglaterra começou a querer saber o que eram feitos depois que eles davam os dados para uma determinada empresa. Então ela foi atrás disso, porque o dado se transformou em um ativo da pessoa. O dado é um ativo meu. Eu quero saber para que ele serve, quem o usa, como a pessoa manuseia e tudo mais. Eu, por exemplo, lá, isso é uma dica, né, no nosso escritório, que a gente às vezes lida com dados de clientes que pedem, nós já estamos, desde hoje, nos nossos papéis, que a gente, quando pedimos os dados, nós já estamos pedindo a autorização dele para o manuseio, a guarda e o tratamento dos dados dele com um fim específico daquela atividade que ele tem com a relação com a gente. A gente já tem feito isso desde que começou a lei, porque já vai facilitar e muito uma segurança da própria atividade nossa. Então a gente tem feito isso. Bom, então você sabia que a Lei de Proteção de Dados entrou em vigência. E ela vai entrar em vigência definindo regras de uso, proteção e transferência para a transferência de dados de pessoais coletados pelas empresas. Bom, o que isso vale dizer? Né? Vale dizer que os dados pessoais de todo mundo que você vai manusear, você precisa ter os devidos cuidados. A lei em si, ela traz uma série de normas e a gente não vai, porque ela é muito extensa, muito longa. Mas, basicamente, ela vai definir esse problema da coleta, do uso, da
transferência e do tratamento dos dados que você dá. Para isso, a autoridade, ela criou uma autoridade de proteção de dados. Né? Essa autoridade de proteção de dados, que funciona, que deve funcionar, porque ela foi criada, a lei foi criada lá atrás, mas só agora, no final de novembro e dezembro, foi criada essa autoridade de proteção de dados. Essa autoridade de proteção de dados ainda tem que fazer uma série de regramentos, né, sobre como vai ser a atividade da lei. Por quê? Porque vocês que trabalham na área tributária sabem isso. Às vezes a gente trata empresas diferentes de maneiras iguais. Então estas exigências, quando postas para empresas, pequenas e médias empresas, elas não podem às vezes ser feitas ter a mesma dosimetria que ela vai ter para uma empresa grande, porque a lei, uma das coisas que ela exige é que você tenha uma pessoa responsável pelo tratamento dos dados da sua empresa, né? E que não se sabe, ainda não se tem como certo, se todas as empresas ou vai haver uma distinção de empresa pelo tamanho da empresa, que vai ter que ter um profissional desse, ou se poderá ser terceirizado. Eu sei que corro o país e vejo que às vezes em alguns lugares já tem alguns escritórios de advocacia que já têm prestado esse serviço, né, de proteção, de ser um profissional que vai cuidar dos dados da empresa. Porque imaginem os senhores, vamos botar a mesma coisa que acontece. Vocês sabem que o CRC obriga toda empresa que tiver uma pessoa que trata de, da parte tributária, o coordenador, ele é obrigado a ter CRC. Estou certo ou estou errado? Não sei se vocês sabiam, vocês concordam comigo que existe essa exigência do Conselho? De todo mundo que trabalha com dados, com área tributária, sobremaneira o coordenador, é uma atividade prerrogativa de quem tem CRC. E você tem milhões de escritórios pequenos aí, né, pessoas que estão, às vezes, registradas como coordenador que não tem o CRC. E não tem por causa de custo de folha e tudo mais. Aliás, aproveitando a deixa, é uma excelente coisa que vocês têm que prestar atenção amanhã num erro contábil. Se você fizer um erro contábil na parte tributária e atribuir ele a um funcionário que não tem CRC, poderá ter problema na liquidação de sinistro, porque não é por causa do exercício legal. O próprio Conselho, às vezes, vai atrás de empresas que tem esse tipo de situação. É fato isso ou não? É fato isso ou não? Já basta consultar os processos do CRC. Então, é importante isso, porque a gente vai falar aqui de multas, né? As multas diárias, elas podem chegar até 50 milhões, né? Sobre o faturamento bruto da empresa. É 2% que pode chegar até 50 milhões, o que é uma multa extremamente pesada. Então, a nossa lei que puxou, que veio da lei que teve como matriz a GPD, né, que é lá do mercado comum europeu, ela tem questões às vezes muito mais severas, né, com relação à lei da onde ela se originou. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar, eu tenho os diferenciais em outros slides, eu posso até passar esses diferenciais para vocês. Agora, eu devo também falar que quando a gente fala em LGPD, todo mundo está ficando muito preocupado, vai entrar em vigência a lei, eu vou ser afetado, né? O risco já existe, o risco toda empresa já tem o risco já existe, a empresa já pode ser acionada, independente da lei. A lei vem dar um arcabouço jurídico melhor para que isso venha a ocorrer,
veio definir penalidades sem necessariamente o Código Civil já está aí. Se você vazar um dado e descobrir que vazou de você, eu posso ir em cima de você, porque você é responsável pela guarda dos meus dados, né? Não sei se tem algum advogado presente aqui. É verdade isso ou não é verdade? Tanto é que nós já tivemos alguns casos, eu vou mostrar lá mais à frente, que ocorreram e as empresas já foram penalizadas, já fizeram tax, né? Que já acertaram algumas situações, você sabe disso, né? Caso do Banco Inter, que nós vamos mostrar, caso da Netshoes e tudo mais. Então, o risco que existe, ele não vai existir por causa da lei, ele já existe nas nossas empresas. E nós vamos ter que nos adaptar a essa nova legislação. Essa lei que vai entrar em vigência, ela é uma lei transversal. Ela não pode ser uma lei, primeiro, com relação à lei, no Brasil nós temos vários diplomas legais, alguns pegam e outros não pegam, não é isso, doutor? Então nós temos que tratar primeiro o seguinte: essa lei vai pegar? Se ela pegar, ela pode ser extremamente penosa para quem descumprir. Se ela não pegar, alguma mudança futura virá. Mas ela não pegar, mas o Código Civil está aí, o cara vai ingressar pelo Código Civil e pelo Código Civil ele tem pego. Ele não tem pego por outro lado, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, você pega alguns problemas de erros profissionais, né? Até quando você está endereçando uma lei, um processo de códigos de responsabilidade profissional, ele, se tivesse atacado, ele vai pelo Código de Defesa do Consumidor, onde há como é que fala? Está me faltando a palavra, ficando com memória curta, onde a vigência meu Deus do céu, como é que fala quando a lei perde o efeito? A prescrição. Onde a prescrição, olha só, a prescrição no Código de Defesa do Consumidor, ela é maior do que no Código Civil, certo ou não? Então quando você ataca, você vai por um lado, quando você se defende por outro, não é isso? Então, nós temos que entender que essa lei é uma lei transversal. Quando eu digo que ela é uma lei transversal, eu quero dizer o seguinte: primeiro, ela vem implementar uma nova cultura nas empresas. E essa cultura, para pegar, ela não pode ser uma coisa fechada que os diretores se reúnem lá dentro da sua sala e falam: pô, nós precisamos implantar isso daqui. Porque essa cultura tem que ser disseminada na empresa. Então é uma lei que ela tem que ser mostrada, testada, dita e conhecida as práticas por todos os funcionários da empresa. E vocês vão ver que é por todos mesmo. E, inclusive, elas têm que vir a traduzir, dentro, aliado ao compliance, um modus operandi diferente do que é. Porque você, às vezes, pensa que está se protegendo de tudo quanto é maneira, tem o melhor sistema de proteção, mas você, como eu disse, não foi transversal em todo, que você não fez a política dos seus fornecedores, né? Porque a invasão pode se dar por fornecedor, né? Você não treinou os seus funcionários por phishing, você não estabeleceu authorities dentro da empresa para que as diversas classes, as diversas categorias profissionais que têm acesso, normalmente numa empresa pequena, e aí vocês me digam se operar, às vezes todo mundo tem acesso a tudo no sistema, né? Quer dizer, o sistema lá, pega isso, cá, entra no sistema, pega isso, vamos lá. Essas coisas acabam, por si, vão ter que mudar essa postura, porque vão ter que ter, olha, você tem acesso a isso, você vai ter acesso a isso, você vai ter que os controles têm que ser muito mais eficientes do que efetivamente eles são. Vou mandar um. Quais são os setores expostos? Essa é uma pergunta. São todos os setores. Não existe setor que não mexe com nada.
todos os setores são expostos. Isso é importante, primeiro para a gente saber, e segundo, a nível de orientação, para nós que mexemos com o público, para vocês que trabalham na contabilidade, na advocacia, você hoje já tem um escritório que é nichado em determinado segmento, mas a grande maioria às vezes pega o cliente que vem, seja ele da área do comércio, seja ele da indústria, né? Você acabou de perder um, você fala, eu não vou escolher do setor, você traz para dentro, né? Porque você tem uma função. Então, assim, qualquer outra entidade comercial que armazene informação e dados pessoais. E se você pensar, por exemplo, eu mexo muito, minha clientela é basicamente pessoa jurídica. Mas o fato de ser pessoa jurídica não faz com que eu não tenha o dado pessoal de todos os sócios, né? Então, de uma certa maneira, todo mundo, né, que armazena dados vai estar com esse tipo de problema. Principalmente os desenvolvedores de software, né? Principalmente desenvolvedor de software. O desenvolvedor de software, eu te diria assim, que ele desenvolve um sistema para que você utilize, né? Ele pode ter um erro, mas o desenvolvedor de software ele não armazena dados. Quem armazena dados é você, a sua empresa. Pode ter, e aí a doutora pode... Não, se você nas nuvens, tudo bem, mas quem armazena nas nuvens é a empresa. O dado roubado não vai ser a nuvem inteira, vai ser um dado de uma determinada empresa. Vocês sabem que eu tenho muitos clientes de diversas áreas, mas outro dia aconteceu um negócio, outro dia não, já tem uns 6, 8 meses, a lei nem estava nessa legislação que está hoje. Hoje todo mundo quer falar da lei de proteção de dados, toda hora tem, ela está com uma evidência muito grande, mas a grande verdade é que isso já vem sendo falado desde a época da promulgação dela. Grandes escritórios já reuniam em São Paulo os seus clientes para tratar de uma coisa, porque, como eu disse, a cultura demora muito tempo para ser mudada, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala em pequena empresa, né, eu tenho uma pequena cliente minha, que um dia chegou para trabalhar, e aí a gente está falando de lei de proteção de dados, mas fala-se também, vai muito junto com o risco cibernético, né? A lei de proteção de dados, ela vem junto com o risco cibernético e com os crimes cibernéticos. O vazamento não ocorre por bondade, ele ocorre por um ato doloso, que é um crime. Então, quando a gente fala nisso, né, por exemplo, tem uma história de uma empresária pequena, que ela chegou para trabalhar, e muitos dos senhores já conhecem isso, que os computadores dela estavam dizendo, todos os seus dados foram sequestrados, né, você tem que pagar uma indenização, Bitcoin, tarará, pururu. Pô, aí você vai chegar e falar assim, pô, ela não tinha mais dado para trabalhar, e no backup dela, como ela era muito pequenininha e tudo mais, ela tinha um backup em espelho. Você deu usado, né? Mas às vezes, você sabe o que acontece? Por exemplo, eu sou mais velho, o que acontece? Para a gente de mais idade, determinadas situações não são fáceis de compreensão. Então, quando falar, vou fazer um backup, o cara não pergunta se você está fazendo no espelho, se você está fazendo nas nuvens, porque isso é fora da dimensão, não é? E a gente tem que colocar todo mundo numa dimensão igual, quer dizer, fazer um overview, todo mundo na mesma página, né? Então, essa mulher ficou, ela era contadora, né? Imagina você trabalhar com os seus clientes, fazer as entregas dos documentos sem ter nenhum dado dos clientes. Como é que faz? Né? E imagina você pegar uma senhora de 50 e poucos anos e mandar ela negociar com um hacker para pagar em Bitcoin, que para ela é a mesma coisa que jacaré, ela não sabia o que era Bitcoin. Imagine há um ano atrás falar em Bitcoin para uma pessoa de 50, 60 anos. Não é? Nós estamos numa mudança de costume, de valores e de atitudes muito rápida, não é? Profissões que existiam aí
simplesmente desapareceram. Modo de fazer as coisas que a gente antigamente tinha, de chegar no escritório, bater o cartão, não é verdade? Pô, esperar o cara te dar o que fazer, isso não existe mais, está mudando. E algumas coisas, problema menor. Então, fica difícil você trazer todo mundo para a mesma página. Vamos para frente. Fui para frente ou fui para trás? Fui para trás, hein? Não. Como a LGPD, fui para frente. Como a LGPD afeta o meu negócio? Isso que a gente tem que realmente pensar. E aí que eu falo aqui para vocês, ela principalmente vai afetar os negócios, os pequenos e médios negócios, as chamadas, o que a gente chama comumente de PME, pequena e média empresa. Por que ela vai afetar? Porque, como a gente estava falou muito de cultura, muito desse tipo de situação, as grandes empresas, na área securitária, a gente tem visto o quê? Trazendo uma experiência para vocês. A gente tem visto muita empresa grande efetivar o seu seguro, ou já ter o seguro que a matriz faz, ou já ter a proteção, né, que a gente chama de ferramenta de gestão, ou já ter a proteção disso. Mas a pequena e média empresa, ela ainda não pensa nisso. A grande verdade é essa. É um custo, pode ser um custo esse tipo de proteção, né? E seja de proteção, não é proteção só de uma ferramenta de gestão, mas a proteção de você contratar um profissional da área de tecnologia, de TI, que te construa um tipo de proteção de antivírus e tudo mais dentro do seu sistema, que ele se torne praticamente inviolável. Então esses custos são custos que podem penalizar muito sobremaneira as pequenas empresas, né? Independente do segmento de atuação. Então assim, por isso que eu falei lá atrás, olha, eu já tomo esse cuidado, a doutora Thaí pode dizer, a gente já pediu o authority de todo mundo, de quem a gente coleta os dados, para que a gente possa manusear, guardar, né, arquivar e tal, tudo mais, porque isso já é um processo que tem que caminhar. E não vai chegar lá em agosto, você vai sair pedindo para todo mundo, né? Então, a lei de proteção de dados, ela traz outra situação importante. No caso de o risco cibernético, né? Para a gente caminhar. O risco cibernético, como que ele pode acontecer na nossa empresa? Ele pode acontecer na nossa empresa pela sua operação e pelos dados que você detém, né? Por que pela sua operação? Por exemplo, na sua operação, já pensou como que às vezes o problema de phishing, um problema de malware, que acontece muito, né? O phishing, por exemplo, quantas vezes vocês, às vezes por curiosidade, ou um funcionário te recebe um e-mail e vai ver o que é aquele e-mail, né? E ele, vamos dizer o seguinte, ele não roubou nenhum dado, mas ele entrou no nosso sistema, jogou um vírus, paralisou a nossa operação, ou então mandou uma série de e-mails para os nossos clientes com o mesmo vírus, danificou o nosso parque, né? Então você sofreu uma parada, você teve um ataque virtual, né? Você teve um ataque cibernético que está te prejudicando, está te fazendo causar prejuízo para terceiro, mas não necessariamente está atrelado aos seus dados que você tem. Então, eu fiz esse slide porque para vocês verificarem que existe o risco, e ele pode atuar de duas maneiras. Ele pode atuar tanto na captura de dados, né, dos dados, como ele pode atrapalhar na operação da empresa. E isso é importante no seu dia a dia, as pessoas saberem. Os dados, eles são confidenciais, mas a operação vai causar um traumatismo muito grande. E quais ameaças meu negócio está exposto? Aí a gente vai dividir em internas e externas.
né? Lamentavelmente, quando a gente vai falar de interna, ela pode ocorrer ou por um funcionário desonesto ou por um funcionário negligente, né? Isso daí e as suas consequências, como que elas ocorrem, né? É o roubo físico, roubo de dados, né? Para obter vantagem, para venda criminosa, extorsão, às vezes, no caso de roubo de dados, às vezes você tem alguma estratégia confidencial que você planejou na sua empresa de atuação e é sujeito, antes de você implementar, ele te rouba isso e vem para o seu concorrente. Não pode acontecer, né? Isso também é um crime cibernético. E o funcionário negligente, aquele que aperta lá o phishing, aquele que entra, pega um malware. Por isso que é uma mudança de cultura. A pessoa precisa saber o que pode, o que não pode. Não dá mais, vamos fazer isso aqui, ou mais. Porque isso acontece com todo mundo. Às vezes até nós mesmos somos curiosos, não é verdade? Então, a gente precisa saciar a nossa curiosidade. E as coisas externas, né? As coisas externas. Vamos esquecer de dizer que o funcionário é negligente ou desonesto, né? Não vamos trabalhar com isso. Vamos dizer, então eu estou livre? Não está livre. Você pode ter coisas externas que você vai ser objeto. Quais são? Intrusos. Ocorrem pelo hackativismo. Vocês volta e meia escutam nos jornais o problema de hacker que invade. Uns hackers invadem pelo próprio orgulho de dizer, olha, eu invadi a NASA, eu invadi, entrei no site do governo americano e tal, tudo por um problema de evidência. Outros agem para poder obter vantagem, né? E organizações criminosas. E aí você pega, e quais são as consequências disso? Negação de serviço, roubo de dados, espionagem industrial, instalação, como eu falei anterior, de malware, né? Que visando com que você leve um problema, alastre esse problema a toda a sua rede, né? Porque quando a gente fala, o mundo hoje é globalizado, o mundo hoje é interligado. E quando eu falo, por exemplo, eu estou querendo prejudicar uma empresa, se eu instalo um malware numa rede dela e ela é uma empresa global, eu estou prejudicando a empresa aqui ou no mundo? Pergunto para o senhor. No mundo. Então, vocês terem uma ideia, quer dizer, hoje da dimensão das coisas, depois a gente vai mostrar que isso aconteceu no Brasil com uma empresa e que a empresa na matriz tomou uma atitude, né, e que teve danos reflexos, uma atitude correta. Fornecedores, né? Fornecedores. Você tem, às vezes, por exemplo, você tem todo tipo de proteção, você tem todo o cuidado possível, mas você não tem o cuidado na eleição dos seus fornecedores. Na eleição não se ele é competente ou não é competente, mas das proteções que ele tem ao poder tratar na sua planta. Depois vocês vão verificar um caso aqui de uma rede famosa em que ela tinha um dos sistemas mais invioláveis do mundo, tido e havido por pessoas que entendem de TI. Mas aonde foi que entraram no sistema dela? Foi quando quebrou o ar-condicionado de uma loja. Ela chamou o conserto dessa loja de um fornecedor dela de ar-condicionado, prestador de serviço, tá certo? Fornecedor e prestador de serviço, um prestador de serviço, e ele, ao se logar na rede para consertar o ar-condicionado, ele deu a entrada para o hacker. Percebe? Que a gente tem que ser transversal, tem que abranger a empresa de cabo a rabo. De cabo a rabo, não tem outra situação, e envolver todo mundo nessa dinâmica, né? E as redes sociais, Twitter, LinkedIn, Facebook e as demais que existem agora, está muito na moda aquela russa, né? Como é o nome daquela rede russa que substitui o WhatsApp,
O caso que deu o negócio do ministro lá foi por uma rede russa lá. Telegram. E que às vezes a gente até usa quando, nos 2 ou 3 momentos que o WhatsApp saiu do ar aqui, a gente acabou instalando o Telegram, foi? Eu fiz isso. Então, as principais ameaças cibernéticas, elas ocorrem basicamente por esses procedimentos. Procedimentos de login frágil, o problema, falta de conscientização do usuário, que nós já falamos aqui umas 4, 5 vezes, né? Falta de conscientização do usuário, quer dizer, você não instrui o seu funcionário, deixa com que ele atue direto, ele entra em tudo quanto é e-mail que vem lá, por curiosidade ou não, né? E aí ele não sabe o que pode e o que não pode, e ele às vezes involuntariamente ou voluntariamente, ele acaba causando um problema para a empresa. O problema do login, que normalmente a gente coloca números, e me falaram que às vezes frases são mais fortes, eu não sei se tiver alguém aí de TI, pode ratificar isso que eu estou dizendo, não sei se tem alguém que entende aí de TI, enfim, e os servidores externos com acesso remoto. Então essas são as situações, são as principais ameaças que a gente tem que ter cuidado, mas a gente tem que ter cuidado com toda aquela gama de procedimentos que eu falei anteriormente, que ao treinar a nossa empresa, a gente tem que verificar. Ao treinar o pessoal da nossa empresa, a gente tem que verificar. E como está em conformidade com a nova lei para se precaver disso? Aqui vai alguns tipos de sugestões. O importante é que a gente tenha sempre em nossas empresas um bom aconselhamento na área de informática. Por que isso é bom? Só porque a nossa rede vai ser mais veloz, mais isso, mais aquilo? Não, porque o aconselhamento também vale você ter um diagnóstico de onde são as suas possíveis fragilidades. E isso lá na frente vai ser muito importante, vocês vão verificar, porque tudo parte de um diagnóstico. Quer dizer, como você vai poder efetivamente tratar de um plano para melhorar a sua capacidade de defesa nos seus sistemas, se você não tem um diagnóstico do que é ruim? Então, tudo começa daí, né? É importante a gente falar. Se o seu negócio possui termo de confidencialidade, se você pede autorização, como é o armazenamento dos dados, como que você armazena, quem tem acesso a esse armazenamento, aonde você põe você guarda o backup disso, né? É nas nuvens, não é nas nuvens? O auxílio, o apoio de profissionais especializados para auxiliar nas verificações de programas, vírus, firewall ou plataformas digitais. Quem acessa os dados do seu cliente, né? Qualifique sua equipe. Já tem mapeado, e aí vai de volta para o diagnóstico, os principais riscos de vazamento? Então precisa ter. Por que precisa que isso é de suma importância? Porque lá na frente, depois a gente vai entrar aqui, lá na frente, quando ocorrer um tipo de problema, e a doutora vai me ajudar nisso, a velocidade com que você der a resposta, ela vai ser de suma importância na dosimetria da pena que você vai tomar, né? As pessoas falam em 48 horas você tem que dar uma resposta, e dentre as penalidades que a lei diz o seguinte, que eu tenho um negócio chamado notificação. Então eu preciso, no prazo mais exíguo, fazer um diagnóstico, e aí já a diferença não é da minha fragilidade, mas do que aconteceu, como aconteceu, quem afetou, porque eu preciso notificar a todos os meus clientes, ou não, ou pessoas que eu tenho na minha base de dados, que foram afetados, e como eles foram afetados, que dados foram levados deles. Então é de suma importância, né, que a gente
possa ter essa velocidade. E quem não tem a prevenção disso, quando ocorrer, vai entrar em desespero. Por que vai entrar em desespero? Porque quando ocorrer um processo desse, a primeira coisa, ela não sabe quem procurar. Segunda coisa, ela não sabe quanto custa. Terceira coisa, ela não sabe avaliar o custo que o cara vai mandar. Ou seja, ela vai perceber que ela é neófita nesse tipo de situação. Como, aliás, todos nós aqui somos, a não ser se tiver alguém. Então, por isso que algumas atitudes preventivas são de suma importância. Porque lá na frente, elas vão ser da maior importância. É isso? Eu gosto sempre da palavra do direito, porque eu ando com o direito correto. Aqui é uma pequena demonstração do que vem sendo o aumento das invasões, dos riscos cibernéticos, que a gente chama, ou seja, das invasões, das instalações de malware, e também para mostrar para vocês que o Brasil hoje é um dos 3 países mais visitados do mundo pelos hackers. O Brasil hoje já está nessa corrida, os Estados Unidos, China e Brasil. Né? Existe, né? Outro dia me mostraram um mapa, e quem tem isso são essas empresas de fraude, que têm verdadeiros departamentos de fraude, que são essas consultorias como Ernst Young, como Deloitte, né? Como Ernst Young, Deloitte, deixa eu ver uma outra, Crawford, que são especializadas em fazer esse tipo de trabalho, e elas têm mapa online, em real time, mostrando o movimento e as invasões que são notificadas, né, que são denunciadas no mundo. Então você vai ver de onde que os hackers estão pulando, aonde que eles estão invadindo, e é daí que esses dados que eu menciono, o Brasil hoje é um dos mais visitados por hacker, aparece que eles têm um mapa online do globo e que mostra a movimentação de fraudes em tempo real. Não é de fraudes, é de tentativas de invasão. Se elas vão se consolidar ou não, já é outro problema. Então, agora aqui eu volto para aquele problema da pequena e média empresa, né? Você vê que 60% dos vazamentos, eles afetam organizações de 1 a 100 empregados. Né? Então, você vê que a grande fragilidade, ela vai ficar nesse extrato. E se a gente descer esse extrato mais para baixo, se a gente for mais para baixo, aposto que esse número vai aumentar. Né? Por causa do dia a dia. Ser empresário no Brasil, pequeno empresário, é um verdadeiro exercício de sobrevivência, não é verdade? Talvez agora tenha mais um componente para você tentar sobreviver, mas efetivamente é isso que acontece. O importante é que vocês verificam que só no ano de 2017 se houve um incremento de 50% sobre a base de 2016, que antes, numa somatória dos 3 anos, tinha aumentado isso. Depois, só em um ano, aumentou 50%. Agora aqui, como eu falei para vocês, e a gente vai caminhar, quando eu falei daquela coisa do ar-condicionado para vocês, eu estava me referindo à Target dos Estados Unidos. Vocês conhecem aquela loja de departamentos? Alguém que já foi aos Estados Unidos já conhece aquela loja de departamento Target? Tem inúmeras lojas, é uma loja market, uma cadeia fortíssima dos Estados Unidos, e ela sofreu um ataque que gerou um vazamento de 110 milhões de números de cartão de crédito. Depois vocês consultem na internet, a Target é uma loja departamental monstruosa nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante. E o que aconteceu? Quando um técnico terceirizado foi à sede da empresa. Né? Apesar da eficiência, apesar dos cuidados, houve um vazamento por uma coisa que ela terceirizou sem se preocupar
com a qualidade da terceirização no que tange a proteção de dados. Quer dizer, ele podia ser o melhor cara de ar-condicionado, mas era o pior de segurança da informação. E ele tinha acesso para poder consertar. Aqui são um caso nacional, né? A lei não está em vigência, mas o Banco Inter fez um TAC, né? Ali saiu muito no jornal também, a Netshoes. Não sei quem leu no jornal, chegou a ler no jornal, né? Então, esse tipo de vazamento que houve. Outro vazamento famoso que houve, vocês devem ter acompanhado, foi a invasão do Hotel Radisson, nos Estados Unidos, né? Que levaram, você quando vai ao hotel, você não é obrigado a dar seu nome, seus dados, endereço, cartão de crédito. Você não entra num hotel sem cartão de crédito. Então a Radisson, se não me engano, está pagando, fez um acordo recentemente, está pagando um monstro, não é um caminhão, são vários caminhões de dinheiro de indenização. Não é um caminhão. E não é um dinheiro real, é um dinheiro dolarizado da indenização. Só para vocês terem a noção. Então, das ameaças à realidade. Eu falei para vocês de uma empresa, né, que cessou, que desligou mundialmente a operação dela. Porque a maior prevenção contra a invasão é você desligar, você corta a mão pela raiz. Aí não há sequência. A Renault fez isso. Sofreu uma invasão, São José dos Pinhais, Paraná, Pururu. Então, ela, Renault, com medo da proliferação em todas as suas unidades no mundo, né? Ela cessou. Agora aqui é uma coisa para a gente pensar, né? Quer dizer, entrou, invadiu, deu problema, e aqui eu não estou falando de proteção de dados, eu estou falando daquela causa da operação, entrou. O que estragou minha operação? Eu fui obrigado a interromper a produção minha no mundo. Qual é o dano decorrente dessa invasão? Alguém aqui sabe me dizer? A doutora. Peguei o seu tempo. Sabe qual o dano decorrente? Lucros cessantes. Ela parou, deixou de produzir e tudo mais. E esse mesmo caso vale para um consultório de médico. Você imagine o seguinte caso: eu tenho um médico, eu tenho um consultório médico, como médico eu tenho um cliente que é um executivo, um CFO de uma grande empresa, e essa empresa, estou radicalizando, está fazendo um IPO, lançamento de ações. A empresa é muito dependente desse CFO. E me vaza que ele vaza o prontuário dele, ele tem uma doença terminal. O dano moral contra ele, do vazamento dos dados, existe. Mas o dano decorrente vai implicar lá no IPO dele. Quando eu dou esse dado de médico, eu dou no ambiente de contador, mas peço que vocês façam essa reflexão com os dados que vocês têm de empresários, né, que podem ocorrer a mesma coisa. Quando eu estou na área médica, eu dou de contador. Entendeu? Então, vocês podem verificar que a gente às vezes não tem só que pensar no imediatismo do dano, mas tem que pensar no reflexo do dano. Isso é importante quando a gente vai à frente. Aqui, por exemplo, a Netshoes, ela foi obrigada a notificar 2 milhões de clientes. Vocês têm ideia do custo disso? Alguém aqui está preparado para notificar, e se a notificação for obrigada a dar a notificação pessoal? Se alguém tem ideia que está preparado para notificar 2.000 pessoas?
3.000 pessoas. O custo disso, né? Isso é uma coisa que isso é uma penalidade e é obrigatória. Isso não vai ter dosimetria. Você vai pagar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Você tem que é obrigado a notificar. Bom, aqui nós estamos falando agora, quando a gente falou lá do consultório médico e tudo mais, o dado sensível do médico é extremamente sensível, os dados da saúde. Porque já pensou se no hospital somem todos os dados dos pacientes que estão internados? Qual a medicação que o cara vai tomar? O que eu vou ministrar? O que vai ocorrer com isso? Né? Então, é problemático. Eu vou andando. Então, assim, se há sinais que é probabilidade, se a lei manda e a sociedade exige, e aí vai para os empresários, a gente tem que tomar uma decisão. Qual a decisão que a gente tem que tomar? Bancar os riscos da nossa empresa ou terceirizar as perdas, né? Quando a gente fala aqui fazendo um seguro, é um exemplo. Você pode também ter um caixa terrível e bancar o seu caixa próprio, nada impede. Você pode ter um conjunto de patrimônio e botar seu patrimônio no fundo imobiliário. Pode fazer um IPO e levantar dinheiro. Pode fazer qualquer coisa, né? Mas o seguro não evita que os fatos aconteçam, mas se acontecer, oferece uma indenização financeira para reparar os danos. Aqui, quando eu vou falar, eu estou falando aqui do risco cibernético e estou falando do risco profissional, né? Que me pediram para falar, mas não dá para falar, fazer 2 palestras ao mesmo tempo, que eu vou ser enjoativo se já não estou sendo. Mas assim, aqui vale para os 2 momentos, né? O profissional, o advogado, o contador, o engenheiro, eu vou agora voltar para o risco profissional. Quando ele sai à rua, o corretor, quando ele sai à rua na busca, podem verificar que eu não estou falando coisa errada, não. Porque eu tenho 20 anos de bagagem e eu já liquidei uns 8. Vou te dizer, você assim, eu devo ter liquidado uns 80% de sinistro que ocorreu nesse país aqui, na área contábil. Eu sei muito bem o que eu estou te falando. Então é o seguinte, o sinistro, o erro, não acontece com o novo, ele acontece na maioria das vezes, com o antigo, né? Então, o que a gente tem que ter quando o empresário sai à rua e aí vai para o cibernético? A gente tem que ter paz de espírito, tranquilidade, para poder fazer o escritório da gente crescer, a nossa atividade maior crescer, com o sentido de a gente ter como se tem um seguro-saúde. Todo mundo aqui tem uma proteção de saúde, uma pólice de saúde. A gente tem a pólice de saúde para não usar. Ou alguém quer usar todo dia para o hospital? Ninguém quer usar. A mesma coisa vale tanto para o profissional como para o problema do risco cibernético, né? E o risco cibernético, mais ainda, porque ele tem conotações um pouco diferentes e requer respostas mais imediatas. Então, a gente tem que tomar uma decisão. Decisão é o que o empresário toma. Ou você banca o risco ou terceiriza as perdas. Bom, características do risco cibernético, né? O que a gente faz? Como que isso é visto? Ele analisa o risco, questionário de atuação, tipo de quantidade de documentos armazenados e aquela tipo de situação que você vai, de certa maneira, verificar, né, naquele diagnóstico que você vai fazer. Então, eu vou caminhar aqui, ó.
Quais são os tipos de coberturas que a gente precisa ter? Né? Eu vou deixar esse slide, vai estar aí com o pessoal, quem quiser. Todas essas coberturas, elas são objeto. Falei para vocês, custos incorridos para a notificação e violação. Custos de defesa e pagar os honorários advocatícios, se porventura houver um ingressado com ação contra a empresa. Né? Restituição da imagem à sociedade. Por exemplo, às vezes você é atacado. Há tantos custos de defesa como a restituição de imagem também vale para o profissional. Porque às vezes uma pessoa, no caso da invasão, você vai sofrer um dano de imagem, né? Quer dizer, a pessoa está sendo atacada, sabe que vazou o dado da sua empresa, né? E num profissional, às vezes você errou, a pessoa começa a te difamar, às vezes você é obrigado a buscar a proteção junto a um profissional que cuida de imagem, ou para te fazer uma matéria na revista da cidade, no jornal da cidade, de tal maneira que você possa dar curso. Despesas emergenciais de mitigação. Custos incorridos em conexão com a violação com a principal intenção de evitar ou minorar a reparação. O que acontece aqui, que é muito importante que eu estou falando? Porque quando vocês se lembram que quanto mais rápida a minha resposta, menor será a minha pena. Então, dentro dessa ferramenta de gestão do seguro cibernético, você vai contar hoje com a entrada, logo num primeiro momento, dessas empresas como Deloitte, como Crawford, como Ernst Young, que estão atreladas a algumas apólices de seguro de companhias em que você vai ter essa detecção rapidamente e você vai ter esse auxílio rapidamente delas, porque para hoje em dia é como vamos fazer um paralelo com uma sentença, com um processo judicial. Quanto mais rápido eu for, menor é o custo do processo. Aliás, porque hoje para você ficar na justiça é 1% ao mês mais correção monetária. Isso não dá nenhum dinheiro. Hoje é melhor aplicar dinheiro numa ação do que na caderneta de poupança no fundo, que dá 12% ao ano mais correção monetária. É errado ou não? Então, é nesse tipo de situação que é melhor a gente interagir com rapidez, com velocidade. É bom paralelo? É um absurdo. As extensões de cobertura, eu falei para mostrar aquele caso da Renault. Então, interrupção de rede. Eu fui obrigado a interromper a minha rede. E é daí que eu vou pagar, vou tirar a cobertura do custo. Outra coisa importante que pega todo mundo de calça curta é a extorsão da internet. Ele não só vai pagar a extorsão que está sendo pedida, como ele vai pagar a gestão do intermediador, que tem empresas já habituadas a isso, no sentido de negociar. Porque, como funciona? Rosana, só ela se sente abalizada para negociar com um hacker, com uma extorsão? Só ela acha que só teria facilidade? Então, uma das coberturas é justamente a senhora vai ter à sua disposição uma empresa que vai fazer essa negociação e, além dessa negociação estar coberta, a extorsão está coberta. Né? É uma situação. Outra coisa importante de ressaltar, aqui depois vocês vão ver, que tem tudo ali que eu falei, depois quem quiser, mas aqui é todas as coberturas da apólice com as respostas que a apólice dá. Aqui são as coberturas com as respostas que a apólice dá. Mas então, nesse caso aí, que nós estamos falando aqui, da extorsão, ela vai pagar a extorsão e vai pagar o negociador da extorsão. Uma pergunta que está muito em moda, né? Que é muito em moda. E a multa?
A multa, por incrível que pareça, vai estar coberta também. Por quê? Não sei se o pessoal de Paulo vai começar a mudar isso aí, mas isso pode melhorar. Porque o ano retrasado, lá na época do advento da Lava Jato, antes da Lava Jato, o SUSEP mudou uma circular dela que incluía o pagamento de multas no GENOU. O GENOU, para quem não sabe, é o seguro dos gestores que eu falei, né? Que é o seguro que faz a blindagem patrimonial das pessoas que têm poder de gestão, né? E isso era muito comum, e já tinha essa cobertura, a SUSEP tirou, depois a SUSEP retornou pelo pedido dos empresários. Houve uma flutuação forte, que é o seguinte: antigamente tinha muita em crime financeiro, fraude financeira, tinha multas na CVM, tá certo? Multas do Conselho Imobiliário, no Conselho de Valores Imobiliários, né? Quando você faz um crime financeiro, você tem uma punibilidade, essa punibilidade tem isso. Então voltou a possibilidade do pagamento de multa. Em conversa com algumas seguradoras, estão pagando a multa. Eu não sei se estão pagando porque ainda nós não tivemos multa, mas o fato é que ainda está em curso nas coberturas, porque eu sei também como vai ser isso, vai se dar mais à frente. No caso do seguro de responsabilidade civil profissional, a bem da verdade é bom se dizer que a multa, a multa está coberta, mas o prêmio, quer dizer, o tributo não. O tributo é do ente devedor. Principais situações excluídas da POD: danos corporais, danos materiais, roubo de valores, que é o golpe que todo mundo tem aí para o boleto, né? Vou comprar um carro, paga aqui o boleto X que vai sair o carro. Infraestrutura, apagões, subvenções, instituições do poder público, né? Valores imobiliários, ordens de compra ou de venda de valores imobiliários, que não é o caso aqui do que eu estava falando. Eu estava falando da multa por infração ao Conselho de Valores Imobiliários. Aqui eu termino e coloco à disposição de vocês, se vocês depois quiserem perguntas. Eu creio que, se eu entrar no ramo de responsabilidade civil profissional, eu posso estar avançando no tempo, né, presidente? Eu só tenho umas perguntas. Pode fazer várias, estou aqui para isso. Na verdade, você nesse trabalho aí, vou só pegar um. Isso, outro. Para falar e depois quiser perguntar, pode falar. Depois quiser falar outra. Uma dúvida que a gente tem, eu já vi falar sobre essa lei de proteção, e está na lei também, e você já comentou, né? Eu não sei se todo mundo pegou, que quando você vai fazer um contrato hoje, de qualquer tipo de prestação de serviço que envolva dados, você tem que citar isso no contrato. Inclusive, os contratos de honorários, principalmente de contadores, escritório de contabilidade, já tem que se preocupar em colocar essas informações lá também. Ok? É isso ou não? Não, na realidade é o seguinte, o que eu quis dizer é o seguinte: eu, na minha atividade, eu mexo com muito dado dos donos das empresas e tudo mais. Então, eu tenho um banco de dados de pessoas. Da mesma maneira que vocês têm dados de todas as pessoas das empresas que vocês trabalham. Vocês têm dados não só dos sócios, né, os dados do imposto de renda dos sócios, né, você tem dados dos funcionários dos sócios, dos funcionários da empresa. Então, são todos os dados, a maioria dos dados dos donos são muito sensíveis, porque você traduz a pujança econômica da empresa, que situação que ele está, mas eu tomei por um cuidado prévio, quando eu recolho essas informações dos dados, eu já estou pedindo, me antecipando, estou pedindo autorização expressa para que eu possa utilizar, manipular, guardar, né, esses dados lá na minha base,
né? Para amanhã ou depois a pessoa não entrar com ação contra mim dizendo que eu tenho os dados deles indevidamente, porque talvez, né, possa haver um entendimento errôneo no começo da implantação da lei e muita gente sentir que ofendido e começar a entrar com ação sem ter porquê. Isso já aconteceu em outros lugares do mundo, né? Então eu acho que é de bom tom, primeiro, se aconselhar com o advogado de vocês, no sentido de não esperarem a lei entrar em vigência, mas já se anteciparem nas situações que vocês vão ter que ter esses cuidados. Então, daí, sim, adequar os procedimentos, né, através da própria instrução do seu advogado, ter um formulário quando você vai pedir os dados do funcionário pessoais, que ele já autoriza para aquele efeito, com pagamento de salário e tal, aquela finalidade principal da empresa. Mas tudo isso é bom ser referendado pelo diagnóstico do seu advogado. Como eu falei, eu acho importante que seja feito um diagnóstico prévio. São duas coisas diferentes. Um é a autorização que você já tem que se prevenir, e outro é o diagnóstico de como está, ou por onde pode ser vazamento da sua empresa.